galera, e aí mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vambora, rapaziada, mais um vídeo, né? Mais uma atualização a respeito aí de todos os temas. Pô, Brown, ontem se falta dos teus vídeos, né? Ontem teve muita coisa e de fato, né, cara, esse último dia 29 de dezembro, esse antepenúltimo dia do ano de 2023 realmente foi muito agitado pro Botafogo em relação às janelas de transferência e tudo mais, mas foi justamente o dia que eu tirei pra ficar off total, né, em relação a qualquer coisa. Eu fui para Teresópolis, já encontrei com amigos, encontrei com meu pai, que eu não via há um tempo. Então, assim, cara, mas a gente já colocou, né, já atualizou aqui sobre tudo, tá? Já fizemos um vídeo aqui para falar sobre as negociações aí do Botafogo que estão encaminhadas, estão muito bem encaminhadas, com o Lucas Alter, com o zagueiro Barbosa, certo? Tem outras situações ali envolvendo o Gregory, que ainda não foi descartado, tá, gente? É importante que se diga. Ah, mas não teve a proposta recusada? Recusada sim, mas o que não significa que não possa dar certo daqui a um tempo, porque pelo que eu soube o jogador se interessou em atuar pelo Botafogo, tá legal? Bom, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho e agora a gente troca aquela ideia porque temos muito a falar aqui, tá? Outro vídeo que eu publiquei ali por volta das 4 da tarde, ali mais ou menos 3, 4 da tarde, foi sobre goleiros. Tá? Falei sobre 3 nomes que o Botafogo está tentando para o gol. Um deles, o goleiro John, né, que parece ser o mais próximo de ser contratado pelo Botafogo, que está no Real Valladolid da Espanha. E agora a gente fala aqui a respeito de Medina, tá legal? Vou começar falando sobre o Medina. Não, na verdade eu vou começar falando sobre o Tadeu, tá legal? Essa é uma apuração minha mesmo, tá? Uma informação que eu recebi no fim da tarde desse dia 30 de dezembro, de que o Botafogo, há mais ou menos uns 10 dias, né, 1, 2 semanas, o Botafogo entrou em contato com o Goiás para consultar, né, a situação contratual, consultar a situação, sondar a situação do Tadeu, goleiro do Goiás, né, que há anos está aí defendendo as cores do Goiás. Não só o Botafogo procurou, recentemente vazou aí que o Santos estava interessado no goleiro, agora se fala até no Cruzeiro, né? O Botafogo buscou informações sobre o goleiro, ofereceu ali uma situação envolvendo o empréstimo com opção de compra, né? Aquele, digamos assim, é o usual do Botafogo nas últimas temporadas, mas o Goiás está querendo, se tiver que se desfazer do Tadeu, está querendo vendê-lo em definitivo, né? E por um valor alto. Para vocês terem noção, por exemplo, o Santos, ele ofereceu, eu não sei quanto o Botafogo ofereceu em relação à opção de compra, se o Botafogo ofereceu alguma coisa para tê-lo emprestado agora, mas o Santos, por exemplo, ofereceu R$1,5 milhão para tê-lo emprestado na Série B. E caso o Santos suba, ele teria que ser comprado por R$1,5 milhão de euros. Ou seja, a gente está falando aí do Goiás, né? O Goiás ia ganhar papo de quase R$9 milhões, ali entre 7 e 9 milhões de reais o Goiás ia faturar, e o Goiás falou que não vende, que nem pensou em vender por esses valores. Então o Botafogo buscando outras alternativas além do Tadeu, e sinceramente eu acho que todos os goleiros que o Botafogo vem sondando, tá? O John, o Ospina, né, o goleiro da LDU, né, são todos melhores que o Tadeu, essa é a minha opinião, tá legal? Enfim, o Botafogo tentou o Tadeu, mas a negociação não foi pra frente. Tá certo? Bom, continuando aqui, rapaziada. Botafogo retira a oferta por Christian Medina. Uma publicação aqui do Sérgio Santana. A busca por Christian Medina foi travada, pelo menos por hora. John Textor, proprietário do Botafogo, retirou a oferta feita ao Boca Juniors pelo meio-campista de 21 anos. Por não gostar da forma que Riquelme tratou a negociação. A gente vai chegar lá daqui a pouco, vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Vamos ler aqui alguns trechos a mais dessa matéria publicada pelo Globo Esporte hoje, há pouquíssimas horas. A última proposta do Botafogo havia sido de 9 milhões de euros, ou seja, 43 milhões na cotação atual, em termos de reais, ou seja, seria a maior compra da história do Botafogo, que seriam pagos numa parcela de 4 milhões, 19 milhões de reais à vista, e outros 5 milhões, 24 milhões de reais em dezembro de 2024. Essa foi a proposta final. Primeiro a gente teve uma proposta de 7 milhões, depois para 8, depois no fim das contas chegou a 43 milhões de reais. O Boca Juniors nem aceitou e nem recusou. A bronca do Botafogo se deu por causa do leilão feito por Riquelme, que vazou os números oferecidos pelo Alvinegro a outros clubes na tentativa de conseguir que outra instituição pagasse mais. Nesse contexto, o Inter Miami surgiu como o interessado em Medina. O clube norte-americano, porém, não pode comprar nenhum jogador até vender algum do atual elenco.
né? E se você entrelaçar a situação, né, cara, é curioso que se o Botafogo comprar o Gregório, o Inter Miami vai poder comprar o Medina. O Riquelme, né, cara, sobre a questão da política, né? O Boca Juniors, o Riquelme acabou de assumir como presidente do Boca, né, falando muito em não vamos vender o clube, não vamos vender jogador por qualquer preço. Então, chega uma proposta dessa, se ele vende logo de cara para o Botafogo, ele perde um pouco da torcida. Então, tem um pouco disso também, sabe? Mas assim, repito, é um bom jogador, acho que seria útil para o Botafogo, mas mais 40 milhões de reais nele, eu não sei se vale, sabe? Não sei mesmo. Outra situação que pelo menos eu pude apurar a respeito do Luiz Henrique, muita gente está falando que o Botafogo ainda está tentando comprá-lo, né? Não é verdadeiro, não procede. Tá? O Luiz Henrique, o Botafogo avaliava a situação, tentava, né, há alguns meses, né, baixar um pouco esse valor do passe fixado. O Olympique de Marseille não quis baixar e o Botafogo, portanto, não comprou o atleta, que volta para a França e pode até parar em outro clube da Série A do futebol brasileiro. Tá legal? E para finalizar aqui o nosso vídeo, tá, gente? Eu quero falar aqui sobre o Newton e sobre o Rollheiser, tá legal? O Rollheiser, que é um meio-campista, meio atacante da equipe do Estudiantes, saiu a informação lá no futebol português, né? Primeiro, ele estaria ali apalavrado, já encaminhado de malas prontas para jogar pelo Benfica, mas parece que alguma coisa deu errado, deu para trás, que ele não vai mais atuar no futebol português. Ou seja, existe a possibilidade dele ser contratado ainda por um clube brasileiro. 2 clubes estão disputando o atleta, são eles Botafogo e Corinthians. E o Botafogo sai na frente, não dá para cantar a pedra, não dá para cantar a vitória, porque, enfim, a gente sabe como é que é o futebol, como é que é o mercado, né? Mas o Botafogo, ele sai na frente porque o Corinthians, ele tá muito mal quisto, né? Na verdade, muito mal visto, perdão, lá na Argentina, porque o Corinthians não pagou o Fausto Vera ainda, o Argentino Júnior, é uma contratação, né, que ela tem mais de um ano. O Corinthians está nessa situação em se entrever com o Matias Rojas, né, tem outros jogadores que o Corinthians demorou a pagar. Então, assim, a situação do Corinthians, ela tá, né, assim, o Corinthians está com uma má fama, tá meio queimado lá na Argentina por conta disso. Então, o Estudiantes pode, né, olhar para a oferta do Botafogo e ver que pode ser mais interessante. O próprio Rollheiser pode avaliar que o jogador, assim, ele vai ter uma segurança na hora de ser contratado. E uma última notícia sobre o Newton, tá legal? O Newton, meio-campista que até entrou no segundo tempo em alguns jogos aí na reta final do Campeonato Brasileiro, jogador que foi contratado para o Botafogo B. Ele tem 23 anos e ele foi comprado, ele foi adquirido. O Botafogo exerceu o direito de compra de 70% dos direitos econômicos dele junto ao Jacuipense, equipe da Bahia, né, por R$1.200.000, tá legal? Enfim, é isso. Um abraço, rapaziada. Tamo junto, até a próxima e fui.